Olá pessoal, agora antes de ver a parte do código do projeto, vamos ver a introduçãozinha aqui sobre React, construindo interfaces de usuário interativas, né? O que é React, né? Definição: o que é React? React é uma biblioteca JavaScript para construir interfaces de usuário interativas e dinâmicas para aplicações web. Desenvolvida pelo Facebook, popular e amplamente adotada na indústria, baseada em componentes reutilizáveis, eficiência e facilidade de desenvolvimento. Um exemplo de quem usa o React, por exemplo, é a Netflix, a interface gráfica. O sistema dela é feito com React. Vantagens: reutilização de componentes, eficiência na utilização da interface para o usuário, grande comunidade e ecossistema, facilidade de integração com outras tecnologias. Aqui tem um exemplo de um aplicativo, né? É um aplicativo contador. Observe que aqui a linguagem utilizada é o TypeScript, que a gente viu no vídeo anterior, né? Na linha 1 aqui a gente pode ver um import, tá vendo? O import do React segue esse formato aí, um pouco diferente do Java, do TypeScript, aliás, né? Desculpa. Segue esse formato aí, né? Aí aqui tem uma função, né? Que é a classe, né? Tem duas formas de escrever a classe. Tem esse formato mais convencional, que é no modo JavaScript. Tem outro mais parecido com o Java. Aqui na linha 3 tem uma constante, né? E utilizando use state. Aí tem um método aqui, incrementar, e outro decrementar. Esse método incrementar, ele tem essa sintaxe aqui de criação, tá vendo? E ele tem um set contador aqui, que vai setar nessa variável aqui, e que o estado dela é mantido. Tem outro decrementar, que seta nessa variável aqui, contador também, decrementando de 1, e o estado é mantido, né? Aqui, esse return aqui, ele retorna um conteúdo HTML, tá vendo? Aí ele tá com o conteúdo HTML normal, por exemplo, na linha 12 aqui, para colocar um contador na tela, e tem um valor aqui do contador, né, que é exibido. Aí aqui tem um botão de um clique para incrementar o valor, e quando o usuário clica no botão, ele chama a função incrementar, que é essa daqui. Aí ele incrementa mais um. Quando ele clica em decrementar, ele diminui, outro clica em diminuir, desculpa, ele executa a função decrementar, que é essa aqui da linha 7. E aqui tem esse export aqui, default app, que é para exportar esse conteúdo aqui para ser utilizado na aplicação. Pronto. Isso aqui é um componente. É um componente. Tudo no React ele é baseado na criação de componentes. A aplicação é um componente. Por exemplo, se eu quiser, eu posso transformar esse conteúdo da linha 14 aqui, o botão, em um componente e passar somente a função chamando uma tag aqui específica. Então você pode criar um componente, pode ser a página, como pode ser uma partezinha da página. Tudo é componente no React. E a forma de criar é com esse formato aqui. Configuração de ambiente. O React ele pode ser executado com Node.js ou sem Node.js. Com Node.js, vocês têm que instalar o Node.js e o NPM, que é o mesmo, justo de dependências do JavaScript, né, do Node.js. A gestão de dependência facilita a instalação e uso de dependências de bibliotecas de terceiros. Ele usa a ferramenta com Create App para iniciar um novo projeto. Tem algumas facilidades que ajudam nisso. O Node.js facilita a configuração inicial, automatiza a tarefa de build e desenvolvimento. E é ideal para projetos complexos e escaláveis. O React sem Node.js é uma configuração, nós temos a configuração manual, que ele faz basicamente o que é feito aqui na adição de bibliotecas, mas sem o uso do NPM, fazendo na mão, né? E incluindo as bibliotecas.
O React sem build, ele permite incorporar o React diretamente em uma página HTML. É ideal para projetos simples ou páginas estáticas. Utilize a biblioteca React UMD para recarregar o React em tempo de execução. Essa segunda opção aqui foi a opção que eu escolhi foi a opção escolhida para o projeto, tá? Que é mais simples, nada muito complexo. Basicamente a gente vai editar o arquivo. O que é o Node.js? Né? Node.js é uma plataforma de código aberto que permite executar JavaScript no lado do servidor. Né? Quando você vai programar com React ou com Angular, você obrigatoriamente instala o Node.js. Né? Obrigatoriamente, que eu digo assim, para aplicações mais robustas. Né? Para exemplo mais básico, a gente pode embutir o Node.js como uma biblioteca no HTML comum. O Node.js utiliza mecanismo de execução assíncrona e orientada a eventos, tornando eficiente e adequado aplicativos de alta escalabilidade em tempo real. O Node.js inclui um ambiente de tempo de execução, o JavaScript V8 do Google Chrome. Então, quando os criadores do Node.js perceberam que eles poderiam pegar o motor de execução JavaScript do Google Chrome, né, a versão 8 dele, eles perceberam que poderiam usar aquilo ali para criar um back-end e startaram o início do projeto, chamaram Node.js. Né? Então, você consegue programar no lado do servidor, falei cliente, né? Desculpa, no lado do servidor usando o Node.js. É um desenvolvimento rápido, escalável, grande ecossistema de pacotes e módulos que você pode usar e instalar no seu projeto, suporta a programação assíncrona, não bloqueante e ampla comunidade e suporte ativo. Tem um link um artigo no meu LinkedIn comentando sobre programação assíncrona e não bloqueante. Isso não é uma coisa nova, não. A solução para isso é bem interessante. Depois vale a pena dar uma olhada. Se alguém tiver interesse, só me pedir. O que é NPM? NPM é o gerenciador de pacotes padrão do Node.js e JavaScript. É uma ferramenta que permite instalar e compartilhar e gerenciar bibliotecas e pacotes de código JavaScript. Instalar manualmente uma biblioteca JavaScript é muito custoso. Vem pré-instalado com Node.js e é executado no terminal. Os principais recursos, né? É a busca e instalação de pacotes, gerenciamento de dependências para projeto, publicação de pacotes para registro no NPM, resolução de dependências. Exemplo de uso. Para instalar o pacote, você executa esse comando em vermelho. Para iniciar um projeto NPM, você executa esse comando. Para gerenciar dependências, você executa esse comando em vermelho. NPM install, ou para remover, NPM uninstall. Ok? O React é uma poderosa biblioteca para a criação de interface de usuário interativa. A reutilização de componentes e eficiência na atualização da interface são pontos fortes do que é React. Configurar um ambiente de desenvolvimento com Node.js e ferramentas como Create React App facilita o início de projetos React. Nesse nosso caso, a gente vai usar o simples editor aqui, que no caso é o nosso IDE. Eu vou compartilhar aqui e mostrar alguns exemplos de React. A gente finaliza essa apresentação e o próximo vídeo vai ser mostrando o código da aplicação, ok? Então aqui vamos lá. Então abrir aqui o Node, o VS Code, a principal IDE para desenvolvimento de front-end hoje em dia, né? O mercado todo usa. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui eu não tenho um projeto, na verdade é uma pasta com os arquivos HTML dentro, mas eu vou abrir essa pasta, apontar para a pasta para eu visualizar todos os projetos juntos, tá? Então, Open Editor, C2 pontos, Workspace, NPC. Aí aqui eu tenho um sistema de gestão de funcionários, aí aqui é a aplicação que eu criei no vídeo, e aqui tem o front-end dele, certo? Então eu vou apontar para essa pasta. Aqui eu tenho uns arquivos HTML dentro. Tem um arquivo do projeto e tem uns exemplos que eu coloquei. Então aqui ele vai abrir, ó, similar àquele workspace do Eclipse, né? Aqui eu só apontei para a pasta. O Eclipse, quando você faz isso, ele cria um arquivo de configuração. O VS Code não cria, não.
Então aqui nós temos os exemplos, ó, aqui tem a página do projeto, eu vou fechar aqui que a gente não vai ver agora, e aqui tem uma página aqui de React. Pronto, essa página, isso é uma forma de usar o React sem usar o Node.js. Aqui a gente está embutindo, dando os imports das bibliotecas do React. No HTML normal, se observar, abre HTML aqui na tag, encerra HTML. Né? O código JavaScript está no final aqui da página. Por que está no final da página? Porque é uma boa prática se colocar os códigos TypeScript, JavaScript no final, porque se der algum erro aqui no JavaScript, mesmo assim a página aparece, né? Então, como é que funciona? Qual é a ideia do React aqui? Qual é o main, o Hello World dele? Primeiro que você tem que ter essa configuração aqui, um renderizador da tag. Esse renderizador aqui, ó, ele renderiza o DOM do HTML. A página HTML ela é composta por vários objetos. Cada tag que você cria no HTML, aqui, por exemplo, ele tem os HTML. São tags, sem exemplo de tag, sem exemplo de tag, sem exemplo de tag. Via React, o que é que ele faz? Ele consegue acessar esses componentes. Estou abstraindo muita informação, porque por debaixo dos panos ele faz muita coisa. Ele cria um DOM, uma árvore de componentes separados para manipular, para ter agilidade, e isso é que aumenta a performance do React. E depois ele aplica no HTML original, internamente. Mas, enfim, não vem ao caso detalhar isso. Depois vocês aprofundam esse conhecimento. Então, tem que ter, no mínimo, esse renderizador, tem que ter uma tag aqui de root, né? E o que é que esse camarada faz? Ele vai pegar o ID do elemento root, que é esse objeto aqui, similar ao que a gente fez no exemplo, no vídeo anterior de JavaScript, né? Que é get element by ID. Está sendo usado aqui, ele pega o elemento, que é uma div. O que é uma div? Div é uma caixinha, que tudo que você preenche aqui fica dentro de uma caixinha. Que se você tá uma linha, uma borda, você vai ver que parece uma tabelazinha, né? Então é isso, essa borda aqui, esse div aqui, que é muito utilizado para construção de página. Ele vai pegar esse elemento e incluir, trocar por esse conteúdo aqui. Ele vai criar um elemento novo. Aí, inclusive tem outra forma de fazer que a gente vai ver nos próximos exemplos. Você pode criar qualquer tag HTML por meio desse create element aqui. E o que é que esse create element faz aqui? Ele chama essa função aqui, uma função JavaScript normal, pode, meio que quando você trabalha com TypeScript, você mistura algumas coisas de JavaScript e TypeScript, né? Então você não sabe qual é qual. Mas, enfim, aqui é uma função JavaScript. Existem duas formas de criar a função JavaScript. Tem esse formato aqui. Tem esse formato aqui. E tem esse formato aqui. Tem outro que eu não estou lembrando agora. Mas, enfim, vamos seguir. Então aqui eu estou criando um elemento div, um outro elemento div, e dentro desse elemento div aqui eu estou acrescentando esse conteúdo. Se eu for executar essa página aqui, vou abrir aqui no navegador, copy path, vou abrir aqui no navegador, o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar o hello world. Se eu mandar exibir código fonte aqui, exibir código fonte da página, tá aqui aquele conteúdo React. Quando é uma aplicação gerada por Node, muitas vezes você nem consegue ver direito o código. Então aqui está, ó, ele criou um Hello World aqui na página. Então isso aí é um Hello World básico de React. Vamos partir para um exemplo de loop, né? Aí aqui tem aquele código, a página do que a gente viu, do React aqui, HTML, /HTML, e aqui está o body, e aqui está o código JavaScript, tá? Eu vou colocar esse código JavaScript no final, mais dentro do HTML, tá? Coloquei aqui, o que é que ele faz aqui? Ele cria uma lista de frutas, tá vendo? Tem uma função aqui que é chamada aqui,
que é criado para o elemento que vai ser substituído aqui na raiz, ó, desse root aqui. Isso aqui pode ser qualquer nome. Você vai ter TT aqui, vou ter que botar TT aqui. Ele vai localizar esse elemento e substituir com esse conteúdo aqui, ó, do elemento. Deixar o root aqui, que é o mais comum. Essa função aqui, o que é que ela faz? Ela retorna os elementos HTML, com a diferença de que usando o map aqui da variável aqui frutas, ó, eu consigo percorrer, ó, dar um loop aqui nesses elementos. Poderia ter sido um for, sabe? Mas é uma forma bem elegante de fazer esse for aqui, usando o map. Aí ele pega o elemento e aqui ele tem um índice, certo? Aí o índice que ele usa para usar como uma chave aqui do LI, o que é que esse LI faz? O L, tabela tem o TRTD, né? Aqui ele cria tópicos, aquelas bolinhas, né? Tipo um if com tópicos. Eu vou mostrar na tela. Aí aqui ele vai criar um tópico na tela em HTML. Ó, cada item desse é um tópico diferente. Tem que ter seu L barra fechando e aqui tem o LI. Aí ele cria esses tópicos. Muitas vezes menu, às vezes uma própria tabela é feita com tópicos e depois ajustado via CSS. Aqui não tem nenhum CSS, tá vendo? Então aqui ele pega esse index para usar como uma chave aqui identificadora. Nem precisa disso aqui, nem precisaria, mas vamos deixar. E aqui ele pega os elementos da fruta. Esses elementos, essa função aqui, ó, está sendo chamada aqui. Essa função é criada, depois ele pega esses valores, o algoritmo segue na sequência, executando aqui. Quando ele chega nessa função, ele pega os elementos, passa por parâmetro aqui para frutas e gera o HTML. Portanto, ele acabou de criar um componente que exibe esses tópicos na tela. Aqui passa para o elemento e substitui aqui no root. Né? Vamos executar esse exemplo de load aqui, copy path. Vou abrir aqui o navegador. Não precisa nem de servidor, tá vendo? Para rodar, mas se eu botar dentro do servidor dele, roda também. Porque ele executou o código. Com JavaScript você consegue debugar, tá, gente? Ctrl P aqui, ó. Se eu abrir o código aqui, por exemplo, exemplo loop page HTML, se eu botar aqui um breakpoint bem aqui, se eu dar um refresh na página, ele vai... Opa, aqui não, vou botar bem na linha 31. Se eu der um refresh na página, ele deveria executar. Não sei se é porque... Deixa eu botar na linha 23. Por que ele não executou? Pronto, parou aqui, tá vendo? Se eu for passo a passo aqui executando, step, next function, resumo aqui, ele passa direto, step, passo, aí vou passo a passo. A função, chamou a função, entrou na função, aqui ele agora vai imprimir os elementos. E assim sucessivamente. Eu tive que abrir esse cara aqui, não foi? Antigamente não era assim não. Vou abrir esse camaradinho aqui, vou botar um breakpoint agora bem aqui. Deixa eu executar, ver se ele para. Parou. Ó, o que é que tem aqui? Ó, maçã, que é o primeiro elemento. Vou executar de novo. Banana, que é o elemento 1. Ó, 0, 1, 2, 3. O array em JavaScript começa com 0, tá? Aí aqui, ó, index 2. Quem é 2? É o item 3, que é esse daqui. Índice 0, índice 2, 0, 1, 2. É esse camarada aqui. E agora tem o morango. Depois que ele finaliza aqui, tem um atalho aqui no teclado, F9. Ele segue com a execução aqui. Vou botar um breakpoint aqui, vou seguir a execução. Aí já segui o passo dele. Aí aqui tem os itens elementos. Para abrir esse painel aqui, eu dei F12, né, para exibir o código. Então você consegue debugar, consegue codificar. Agora é um loop usando o TypeScript. A gente viu aqui que a função aqui, ó, essa função é uma função JavaScript. Agora como seria aqui com a classe TypeScript? Ó? Aí o mesmo exemplo,
Sendo que aqui ele tem, ó, minha app, aí ele passa no formato aqui de tag, tá vendo? Ele vai substituir aqui o componente, ó, meu componente. Deixa eu botar aqui, ó, meu componente. Ó, tá aqui, chama essa classe de meu componente. O que aqui essa classe faz? Começa aqui e termina aqui. Ela tem que ter o construtor, a função aqui que vai renderizar, e tem que ter esse método render aqui retornando esse criar lista frutas, que é esse método aqui da própria classe. A nossa classe extends React Comp. Se não fizer isso, não vai funcionar. Eu acho que aqui o código fica bem mais legível assim, usando classe do que funções, tá vendo? É bem mais fácil de entender, porque a gente tá vindo aqui do mundo Java, né? Então, esse conceito de classe já existe, então facilita a nossa vida. Então, esse código aqui executa, faz um loop também, é o mesmo processo. Eu não vou debugar dessa vez, mas está aqui o código. Vamos ver se ele classe loop em classe TypeScript. Pronto. Aí ele executou, tá vendo aqui o mesma lógica. Deixa eu mudar aqui. É banana, pinha. A gente chama de pinha. Vou mudar aqui, ó. Mudou para pinha, tá vendo? Beleza. Aqui tem um if simples, ó. Tem uma classe também aqui, ó. Minha app. Chamando aqui, ó. A gente acabou de criar uma tag. Então essa classe, ela tem um construtor aqui que chama o super, tem que ter. Eu já testei sem e não funciona. Tem esse estado aqui, ó, que é um estado do objeto, e tem essa mensagem mostrar a mensagem. Se for falso, aí cai num if aqui, como é falso aqui por default, cai nesse if e ele vai mostrar a mensagem está visível. Se não, ele mostra a mensagem está oculta. Aí o retorno dele, lembra do retorno, que é o conteúdo que vai ser substituído aqui? Então aqui tem uma simples div, é um parágrafo, a mensagem aqui e a própria mensagem, que é essa variável aqui que está sendo usada. Observe que a gente está usando chaves aqui para exibir esse valor, tá vendo? Então é basicamente isso. Aí aqui eu vou executar aqui aquele código, deixa eu copiar aqui a classe, conteúdo da classe, copy path. Pronto, aqui ó, a mensagem está oculta. Por quê? Porque o valor aqui está falso. Deixa eu botar true aqui, só para testar. Agora eu vou dar um refresh aqui e a mensagem vai mudar. A mensagem está visível. E ele está exibindo aquele mesmo código lá. Aqui eu não posso alterar. O conteúdo ele altera aqui, mas não altera lá no código. Para alterar, eu tenho que adicionar aqui o workspace de trabalho aqui em Source. Aí eu altero. Isso depende da versão do programa. Não sei se agora ele já altera. Deixa eu ver aqui, botar aqui um CC aqui, salvar. Só para ver. Não refletiu, tá vendo? Mas você pode editar aqui. Se você apontar aqui para o projeto aqui, para o aqui é o File System de The Workspace. Se você apontar para a pasta, você pode ficar programando aqui no Chrome, editando os arquivos. Beleza, vamos passar para o próximo exemplo, que é um if também, mas é um if mais elegante, parecido com aquele do slide, né? Aquele do slide ficou menorzinho, ficou melhor. É só trocar o conteúdo aqui pelo conteúdo do slide, ele também vai funcionar. Aqui tem aqui, ó, minha app, aí esse mostrar a mensagem, aquela mesma ideia. Aí tem um método aqui, ó, a forma de criar um método diferente. É usando função anônima. Então aqui eu seto o estado aqui, que o estado é esse, mostra a mensagem. Se eu chamar esse método, se tiver verdadeiro, ele vai mudar para falso. Aí se esse valor aqui do estado tiver falso, ele vai mudar para verdadeiro. Então ele fica alternando, né? Como é que ele fica alternando isso? Aqui tem o resultado do mesmo código que tinha no tela anterior, e aqui tem o return. E aqui dentro tem um botão. Ele primeiro exibe a mensagem e depois tem um botão. Esse botão, no clique dele, ou seja, quando ele é clicado, ele vai chamar a função aqui, o método.
que altera o estado. E aqui tem um if, um operador ternário, que é um if que você consegue colocar numa linha. No Java tem também esse operador ternário, que se isso for verdadeiro, ele retorna isso. Se isso for falso, então ele retorna isso que está depois dos 2 pontos aqui. Né? Isso é um chamado operador ternário. E o código aqui React é tudo que está dentro da chave. Você está vendo? Isso é código React, isso é código React. Essa chave delimita o código React que a gente coloca dentro do HTML, tá vendo? Vamos ver esse exemplo aqui. Copy path. Aqui. Executar. Pronto, aqui já é código React. Eu vou exibir. Ele está alternando a mensagem, tá vendo? Mostrar a mensagem e ocultar a mensagem. Aí ele muda o nome do botão também. Ocultar a mensagem e mostrar a mensagem. Que é o conteúdo que está dentro da tag botão aqui, ó, ele é exibido no texto. Então, basicamente é isso daí. Agora só falta o exemplo aqui da página, da nossa página. Aí eu vou colocar no próximo vídeo, tá bom? Beleza, pessoal. Valeu, um abraço, tchau.